Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Provocação, repórternordeste.com.br, e hoje nós temos a grata satisfação de receber Dora Encontre, que agora está virando uma pessoa com muita aparição, aliás, ainda mais aparição, porque ela tinha aparição na imprensa, mas ainda mais agora, principalmente com o avanço do bolsonarismo em cima das religiões, e não poderia ser diferente com o espiritismo, doutrina que, aliás, Dora professa já há muitas décadas, e também, obviamente, seguindo orientações que recebeu em casa, já que a família dela é espírita. Mas antes de chegar no avanço do bolsonarismo, em cima do espiritismo, enfim, eu queria conversar com você, Dora, a respeito de um assunto que vem causando muito frisson na doutrina espírita, que é a revelação, aos poucos, é claro ainda, porque elas estão sendo traduzidas, enfim, das cartas de Kardec. E eu queria saber de você, que você explicasse para nós, primeiro, que queremos entender mais, o que são essas cartas de Kardec hoje e por que toda essa movimentação que existe, principalmente nas redes sociais, em torno dessas cartas. Olá, Odilon, grande prazer estar aqui com vocês, com você e com todos os seus, eu não sei como é que fala, espectadores, youtubers, espectadores, eu sempre fico youtubers, seguidores, internautas, enfim. Internautas, o conceito enfim. muda. Eu sou ainda do tempo dos telespectadores. Né? Pois ainda é. Mas, enfim. Muda muito, mas eu também sou desse tempo, viu? Bom, enfim, eu queria só falar para você que quando você falou que agora eu estou em bastante evidência, também se deve ao fato de eu ter lançado recentemente um documentário sobre Kardec. Isso, né? Exatamente, é verdade. Em busca de Kardec, aí fui entrevistada pelo Bial e tenho aparecido em várias reportagens, etc. E justamente o último episódio do documentário fala sobre essas cartas, né? Porque quando nós rodamos o documentário foi em 2018. Ainda não haviam sido publicadas, né, nenhuma delas, mas nós falamos sobre algumas delas no nosso documentário. Bom, a verdade é o seguinte, eu vou explicar, para começo de conversa, a origem das cartas. Né? Existem documentos, pelo menos 800 manuscritos de Kardec, né, que, entre cartas, rascunhos, enfim, pequenos trechos, fragmentos, que estavam em posse de um pesquisador, Canuto de Abreu, que morreu já muitas décadas atrás, e guardou isso tudo, e a família guardou durante décadas isso. Né? E todo mundo queria ver, a minha mãe, inclusive, chegou a falar com o neto do Canuto de Abreu, para ver se conseguia, quando ela estava fazendo pesquisa sobre espiritismo, e eles não abriam de jeito nenhum, etc. Bom, e aí, finalmente, a partir de 2 anos atrás para cá, eles cederam ou confiaram esses manuscritos à Fundação Espírita André Luiz, em São Paulo, e eles fizeram todo um local para proteger, com cofre, com câmera, com todos os cuidados possíveis que devem ser protegidos, estão digitalizando, etc. Só que nesse meio tempo, né, aliás, depois que nós tínhamos gravado, né, já tínhamos até já ido para a França, não gravado tudo, mas ido para a França para gravar a parte do documentário, um outro espírita na França, o Charles Kempf, que é muito conhecido, ele descobriu um outro arquivo, que ainda pertencia à livraria Le Marie, ainda herdeira do antigo Le Marie, que sucedeu Kardec na Revista Espírita. Bom, e o que acontece? Aí são mais de 2.000 cartas de Kardec. Né? Então, nós temos um total de pelo menos 2.800 ou 3.000 manuscritos inéditos de Kardec. Né? Bom, é óbvio que qualquer pessoa que seja, que tenha um mínimo de noção de história, sabe que a importância que se tem documentos, né? Que se tenham documentos originais, né, inéditos, a respeito de uma personalidade que tem uma grande importância no cenário brasileiro, francês, mundial, enfim, como fundador do espiritismo. E então,
todo esse arquivo todo, tanto agora da França, que já foi escaneado lá na França, e do Brasil, do Canuto Abreu, estão todos na posse da Fundação Espírita André Luiz, e agora foi lançado um portal, que é digamos assim, um convênio entre a Universidade Federal de Juiz de Fora com a Fundação Espírita André Luiz, para ir colocando paulatinamente online esses manuscritos com suas respectivas transcrições e suas respectivas traduções, né? E, por enquanto, estão lá 50 documentos, né, que faz uma semana ou duas que foi lançado, né? Agora, a importância disso é lógico, a gente Claro. pode ter novas informações da história do Espiritismo, mas, na minha opinião, o que principalmente é interessante é conhecermos melhor a personalidade de Kardec, né? Porque ele foi uma pessoa que se ocultou demais atrás da obra, é uma pessoa muito reservada, muito modesta. Agora, conhecendo, lendo suas cartas, seus manuscritos, a gente fica mais perto dele, fica mais próximo da sua humanidade, né, digamos assim, da sua personalidade humana, né? Você diz, Dora, que pelo menos do pouco conteúdo que até agora já conseguiu ser revelado a respeito das cartas, que foi se mostrando que o Kardec era uma pessoa muito religiosa, ou profundamente religiosa, uma expressão que você usou num artigo bem recente seu. E você falou que existe até quem não aceite ou que se sente contrariado com essa ideia de um homem profundamente religioso, como Kardec, ou até mesmo aqueles que distorcem a ideia de religiosidade. Quando você fala de Kardec religioso, o que é que você quer dizer? Bom, que ele tinha uma espiritualidade, que ele era uma pessoa espiritualizada, conectada com o sagrado, com Deus, com o mundo espiritual, enfim. Porque não adianta, o Espiritismo tem essa característica. Agora, evidentemente, que isso não significa que o Espiritismo seja, ou que ele pretendesse fazer do Espiritismo, uma religião convencional dentro dos modelos das religiões instituídas, institucionalizadas, dogmáticas, hierárquicas, enfim. Então, esse conceito eu acho que hoje nós temos um conceito muito bom para explicar o Kardec nesse sentido e até a proposta dele para o Espiritismo, que é o termo espiritualidade. Hoje você usa o termo espiritualidade para se referir a pessoas que têm uma religião e a partir de uma religião têm uma determinada espiritualidade, outras pessoas que não têm uma religião, mas têm uma espiritualidade. Espiritualidade é um denominador comum das religiões e daqueles também que não têm religião. Então, eu acho que o Espiritismo é uma proposta de espiritualidade livre, né? E eu acho que isso que Kardec quis propor. Ele não quis fundar uma religião, né, nova, hierarquizada, institucionalizada, o que acabou se tornando no Brasil, infelizmente, né? Mas isso não... O fato dele não querer fundar uma religião convencional não significa que ele próprio não tivesse uma profunda espiritualidade. Aliás, pelo contrário, quando se tem profunda espiritualidade, não se gosta muito da instituição, da hierarquia, da opressão, dos dogmas, né? Então, é uma coisa que até é contraditória, né? Então, Kardec era uma pessoa que falava muito em Deus, enfim, tinha uma conexão com o divino. É isso que eu quis dizer, que ele era profundamente religioso, porque nas cartas ele fala, bom, nas obras todas ele fala, mas quando você vê na intimidade ele falando, você percebe e sente isso mais fortemente, né? Você falou a questão do Brasil, enfim, que infelizmente certas situações, enfim, de Kardec não aconteceram. O espiritismo na França, ele praticamente não existe. Pelo menos, quando se fala de Kardec, enfim, no Brasil ele conseguiu se construir da forma como ele é. Para você, qual é a vantagem de a gente ter o funcionamento do espiritismo, como funciona no Brasil, seguindo a linha de Kardec, e a desvantagem desse tipo de espiritismo?
Eu acho que é um processo natural histórico que a gente não dá para mudar a história. Acontece do jeito que pode acontecer, né? Isso que a gente tem que entender. Não é que alguém se senta no momento e fala a história vai seguir este rumo. As coisas vão acontecendo dentro de um processo natural de aculturamento, de apropriação cultural, enfim. E, claro, o Espiritismo veio para o Brasil, Kardec queria fazer dele uma ciência, uma filosofia, embora fosse também uma pessoa que tinha uma religiosidade, mas quando chega aqui no Brasil, o povo brasileiro muito religioso e nada filosófico e nada científico, se apropriou do Espiritismo apenas por esse lado religioso, né? E o que redundou foi um movimento espírita muito mais religioso do que racional, com uma racionalidade filosófica e científica, e conservador, né? Porque o nosso caldo cultural, né, brasileiro, jesuítico, católico tradicional, etc., que foi esse caldo que veio quando o Espiritismo chegou aqui, era esse caldo que estava aqui presente, né? Ainda não havia os evangélicos, ainda não havia um catolicismo progressista, nada disso, era um catolicismo tradicional, que era a religião oficial do Império, né? Quando o Espiritismo chegou aqui, o catolicismo era a religião oficial do Império. Ora, o que aconteceu foi que houve digamos assim, um entendimento do Espiritismo através de um viés religioso, conservador, né? Mas, assim, a vantagem foi que multiplicou muito o número dos espíritas, quer dizer, nós criamos uma população espírita, e a partir desta população espírita, o que aconteceu? Que foi o que aconteceu comigo mesma e com tantos outros, né, que foram criados dentro do espiritismo tradicional, conservador, mas que conforme foram crescendo, foram tendo contato com o mundo acadêmico, etc., foram se desenfaixando dos conservadorismos e foram procurando um espiritismo mais aberto, mais progressista e mais de acordo com o que Kardec pensou, né? Eu, digamos assim, eu posso dizer que eu fui uma pessoa mista, né? Porque eu tive já uma influência muito progressista desde a minha primeira infância, que foi de Herculano Pires, que era uma pessoa bem progressista, né? Mas, por outro lado, eu também frequentava os centros que eram tradicionais e conhecia muitos espíritas bem conservadores, bem tradicionais. Então, ao mesmo tempo que essa influência de Herculano já foi me dando uma visão mais aberta, mas com o tempo eu também fui estudando, enfim, fazendo meus estudos acadêmicos, etc., e fui adentrando uma nova visão do próprio espiritismo, mais progressista ainda, mais aberta, e que eu considero que é mais próxima do que Kardec desejava. Claro, o que ele desejava em meados do século XIX, porque hoje nós estamos no século XXI, e já mudou muita coisa, então não dá para ser o espiritismo kardecista daquela época, tem que ser um outro espiritismo kardecista hoje. Dora, o Kardec, nessas cartas que você está começando também a ler, a entender, enfim, você crê, você interpreta que o Kardec ele queria aproximar o espiritismo, como a gente viu naquela época, a ideia do que Augusto Comte queria a respeito da ciência, ou também as ideias da maçonaria, enfim. O Kardec ele queria criar, ou ele queria construir uma espécie de maçonaria no espiritismo, ou levar mais para próximo de Augusto Comte, ou fazer algo, um caminho original. O que é que ele queria nessa construção, nesse período de caldeirão cultural que a França vivia nessa época? Hoje existem muitos estudos que procuram contextualizar, e eu mesma estou escrevendo um livro chamado Kardec para o século XXI, em que eu estou também procurando discutir essas influências, etc. Agora, eu não considero Kardec um positivista, embora há pessoas que considerem que ele seja um positivista porque ele tinha essa ênfase na ciência, mas os iluministas tinham todos essa ênfase na ciência, né? Na verdade, era um espírito da época, né? Você pega um evolucionista, os evolucionistas, o próprio Marx teve uma ênfase na ciência, queria fazer do socialismo uma ciência. Então, quer dizer, todos na época tinham essa
ideia de que era preciso assegurar a construção de um conhecimento científico. Mas eu não considero parecido com Comte, porque Comte justamente fundou uma religião bem sistemática, bem hierarquizada, bem, no meu ponto de vista, bem problemática, né? E nesse ponto ele se afasta de Kardec, né? Porque era uma religião até personalista do próprio Comte, né? E em relação à maçonaria, o Kardec, até hoje se discute se ele era maçom ou não, né? Porque na Revista Espírita aparecem visitas de maçons da Sociedade dos Espíritas de Paris, ele diz que havia afinidades, etc. Mas eu digo uma coisa que me agrada, que é uma das coisas que mais me agrada em Kardec, é o seguinte, é que ele não teve nenhum tipo de ideia iniciática, nenhum tipo de ideia de fechamento do conhecimento em círculos iniciáticos, né, hierárquicos. Diferente de Augusto Comte, diferente da maçonaria. E do esoterismo, enfim. O esoterismo, né? Exatamente. Ele abriu o conhecimento espiritual, ele era um pedagogo, ele queria democratizar o conhecimento espiritual. E é isso que eu gosto muito em Kardec, né? que não formou um clubinho, né? Aliás, na maçonaria, no caso, um clubinho masculino, né? de coisas iniciáticas, mas foi algo que ele quis disseminar o conhecimento, né? Eu gosto dessa característica do Kardec também. Quando eu provoquei a você a respeito dessa pergunta sobre a questão da maçonaria ou do positivismo, eu me lembrei de um documentário que circula pelas redes sociais, acho até que é da BBC, e me chamou a atenção um documentário a respeito do espiritismo, mas ele não cita Kardec. Ele fala das irmãs Focas, ele fala da construção do espiritismo, mas ele mostra muito o espiritismo ligado aos cientistas, as primeiras experiências com a física, o avanço também do rescaldo da Revolução Industrial, enfim. Então, toda essa construção da qual Kardec ele acabou participando, mas ele não é citado nesse contexto. A gente vê, pelo menos eu observo, que o espiritismo, ele, apesar do conceito que Kardec ele construiu em cima do espiritismo, mas a ideia ela já vem antes, mas o Kardec ele fez uma construção diferenciada, ele sistematizou isso daí. Eu queria te perguntar se o fato dele ter colocado isso da maneira como ele colocou gerou repulsa, inclusive pelos primeiros espíritas, ou pelos proto-espíritas daquela época? Então, isso que você colocou é muito interessante, porque se o documentário é da BBC, eles têm uma visão anglo-saxônica, né, da Inglaterra, dos Estados Unidos. E eu me lembro, então, da história do espiritismo de Conan Doyle, né, o autor do Sherlock Holmes, que era espírita, né? Isso, exatamente. E que ele dedica, de um livro, sei lá, de 500 páginas, ele dedica 3 páginas a Kardec, como se fosse uma nota de rodapé. Quando, para nós, espíritas brasileiros, Kardec é o início, começo e o fim do espiritismo, né? Pois é, exatamente. E para os anglo-saxões, não, né? Mas por quê? Porque existe justamente, ou existiu antes de Kardec, durante a vida de Kardec e depois da morte de Kardec, e até hoje existe, um espiritismo que se chama spiritualismo, o new spiritualism, né? Que é o espiritualismo, né? Que é um espiritismo anglo-saxão, que não tem, digamos assim, um viés filosófico, não tem um viés ético. Por exemplo, não tem uma ideia de que a mediunidade tem que ser gratuita, como Kardec propõe. Até hoje você encontra médiuns, muitos na Inglaterra, nos Estados Unidos, healers, né, os expurgadores, ou que fazem channeling, que são os canalizadores, tal, e que cobram por suas sessões numa boa, né? Então, quer dizer, é outro departamento. Existe um outro espiritismo que não é kardecista, né? Agora, o Kardec, na verdade, ele quis construir, amarrar em cima desses fenômenos que ele descobriu, que ele analisou, uma proposta filosófica, uma proposta ética de vida, e que, então, ele caminhou por terrenos e por territórios que os anglo-saxões não caminharam, né?
porque eles são muito mais empiristas, né? São muito mais só religados ao fenômeno, né? E então é assim, eu não estou emitindo um juízo de valor, estou simplesmente analisando historicamente. É claro que eu me identifico com o espiritismo de Kardec. Para mim, toda essa elaboração filosófica, essas considerações éticas, eu acho importantes. Mas não é o que ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra, que ainda existe bastante. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, em 2008, participando de uma pesquisa liderada pelo Dr. Júlio Pérez, né, e o Alexander Moreira Almeida, que eu, nesse caso, eu fui uma pesquisada, uma cobaia, uma médium que foi analisada também, no meio de 10 médiums. Foi incrível isso, porque a gente estava na Universidade de Pensilvânia fazendo essa pesquisa, e um grupo inteiro, né, saía junto, nós, os 10 médios, mais os pesquisadores, mais os tradutores, mais repórter, tal, saíamos em grupo, e muita gente perguntava o que vocês estão fazendo aqui e tal. E a gente falava, estamos fazendo uma pesquisa sobre mediunidade. Todo mundo sabia o que era mediunidade, todo mundo falava, eu tenho um pai, um tio que é médium. Então, é muito comum na cultura anglo-saxônica, não na Alemanha, mas na Inglaterra e nos Estados Unidos, ainda haver essa questão da mediunidade e tudo mais. Mas eles não conhecem Kardec. Isso não tem nada a ver com a cultura deles. Dora, segundo o dicionário, progressista quer dizer, aspas, favorável ao progresso, às transformações ou às reformas, especialmente nos campos político, social e o econômico. Por que a necessidade de se constituir dentro do espiritismo um movimento progressista? Pois é, né? Seria um pleonasmo, porque Kardec já discutiu no Livro dos Espíritos, ele fala o termo que o espiritismo tem ideias progressistas, é uma filosofia progressista, ele usa inclusive esse termo, né? Então, quer dizer, o espiritismo tinha como dentro da filosofia kardecista, por exemplo, isso não aparece no espiritismo anglo-saxônico, porque não há uma filosofia, né, ao entorno disso, em torno dos fenômenos mediúnicos, mas Kardec não, ele discutiu, e ele, sim, entendia que o espiritismo deveria contribuir para uma mudança social, econômica, política, humana, né? Ou seja, devia mudar a história, devia ajudar a mudar a história, mudar as condições em que a humanidade vive. Porém, né, o espiritismo caiu aqui no Brasil, como eu disse no início, se tornou um movimento religioso conservador, porque a nossa população é predominantemente conservadora, e como é uma filosofia que ficou mais adstrita às classes média alta, né? Ou seja, é uma filosofia que é de brancos, de classe média alta, das elites brasileiras, né? Então, o que acontece? O espiritismo se amoldou o movimento espírita brasileiro se amoldou dentro de um conservadorismo em todos os sentidos, né? Por exemplo, muito mais se entende que essa mudança social, por muitos espíritas, se faz através da assistência social, de dar cesta básica, de dar sopa, né, do que de mudança das estruturas sociais. Então, mas, por outro lado, sempre houve gente que entendeu de maneira diferente, no Brasil e na América Latina. Então, nós tivemos, por exemplo, uma Anália Franco, Eurípides Bassanufo, no começo do século XX, que trabalhavam politicamente, que trabalhavam pela educação e eram progressistas, né, eram críticos da sociedade. Tivemos o Herculano Pires, na Argentina, Humberto Mariotti, tem o Cosme Marinho, tem o... agora me esqueci o outro, sempre esqueço. Mas, enfim, tem vários que contribuíram, né, para uma visão progressista do espiritismo. Mais recentemente, no Brasil, com o avanço da extrema-direita, infelizmente, a adesão de muitos espíritas ao bolsonarismo, né, e a todo esse movimento de extrema-direita que está agraçando, infelizmente, que não é só no Brasil, é no mundo, né? Então surgiu a necessidade de a gente delimitar um território e se reafirmar como espíritas progressistas, o que é, de fato, um pleonasmo, mas a gente, às vezes, tem que enfatizar o óbvio, né? Porque as coisas são tão reversas, o diz Caetano, é o avesso do avesso do avesso, né? Então que a gente tem que, às vezes, reafirmar o óbvio. É por aí, né?
Dora, o contrário de progressista, também segundo o dicionário, é acomodado, antiquado, caduco, atrasado, bolorento e outros conceitos. Qual o principal discurso que ajuda o espiritismo a identificar esse movimento chamado de caduco ou atrasado na doutrina? Por que esse discurso é ruim e ser espírita progressista é alguém que necessariamente é contrário a tudo isso ou de esquerda? Vamos começar, vamos devagar. Esse discurso do espiritismo caduco, ele é identificado exatamente com qual linha hoje do pensamento espírita? Olha, se é para dar nome aos bois, é o movimento liderado pela Federação Espírita Brasileira, né? E o que acontece? É um movimento que não discute as pautas sociais, né, que nos tocam, que nos interessam, por exemplo, direitos humanos, por exemplo, racismo, por exemplo, LGBTfobia, enfim, as pautas que hoje, ou mudanças estruturais da sociedade, não são discutidos por esse movimento conservador, né? É um movimento que se limita a praticar uma caridade assistencialista, né? E a única coisa, a única pauta em torno da qual esse movimento se mobiliza é a criminalização do aborto, né? Quer dizer, a única causa social, que também não acho que eles estão fazendo, não acho correto a atitude que eles assumem, porque eu sou contra a criminalização, eu sou a favor da descriminalização, embora eu seja contrária ao aborto, né? Mas eu acho que não pode criminalizar. Mas a única pauta social que a gente vê os espíritas conservadores se engajarem, etc., é a questão do aborto. Mais nada. Você não ouve uma manifestação da FEB, ou de qualquer AME, ou de qualquer né, das federações, falar contra uma chacina dos negros, falar contra um problema de justiça social, contra a fome, contra qualquer coisa, né? Nada, 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 nada. Eu não estou falando aqui de política partidária, tá? Porque mesmo entre os espíritas progressistas, há gente de todas as cores, digamos, partidárias ou não, né? Eu mesma não pertenço a nenhum partido, eu sou anarquista. Então, a questão é o que se discute, qual a importância e qual o desejo de se mudar a sociedade estruturalmente. Eu acho que isso que caracteriza um pensamento progressista. Os caminhos podem ser vários, né? Cada um vai propor alguns caminhos, mas, assim, a ideia tem que se mudar a sociedade é injusta, a sociedade não pode ficar assim. E outra, também no espiritismo conservador caduco, né, esses movimentos espírita caduco, procura se justificar através do karma, sei lá, das mais absurdas teorias, o sofrimento das pessoas, que é fruto de uma injustiça, né? Então, isso que é um problema seríssimo, porque aí você começa a usar a reencarnação como justificativa para a injustiça social, para o assassinato, enfim, para o desrespeito aos direitos básicos do ser humano. É por aí que eu vejo. Espírita progressista necessariamente é de esquerda? Sim, claro. Claro. Esquerda também significa estar contra o status quo, está em oposição ao que está aí, né? Mas, claro que, como eu falei, a esquerda também tem vários matizes, né? Não existe uma esquerda unânime, né? Aliás, eu acho que esse é um dos problemas, que não é que a esquerda deveria ser unânime, tem que ter também as suas várias representatividades, mas que deveria dialogar melhor, deveria. Isso eu acho um problema. Tanto a esquerda geral, como a esquerda espírita, né? Há muitos cancelamentos e discordâncias extremas que fazem que, aliás, com isso, que a direita avance com tanta galhardia, porque a esquerda fica se degladiando e não encontra uma maneira de se opor com unidade e força ao avanço da direita. As cartas de Kardec, elas teriam força hoje para acabar com essas diferenças que existem na forma de interpretar o espiritismo brasileiro? Eu imagino que quando Kardec escreveu as cartas, creio eu,
Ele não escreveu para que essas cartas ficassem guardadas em baús, e que sim que elas fossem disponibilizadas ou até queimadas em forma. E pelo menos algumas dessas cartas, creio eu. Aí a gente tem um espaço de tempo de mais de 150 anos para essas cartas. Você acredita que se essas cartas tivessem sido descobertas há mais tempo, interpretadas, enfim, estivessem à disposição das pessoas, essas diferenças que existem entre movimento espírita progressista, movimento espírita conservador, elas não existiriam na prática, elas teriam essa força de impedir isso? Eu acredito que não, porque, na verdade, você tem forças culturais, históricas muito poderosas e muito fortes aqui no Brasil que puxam para um conservadorismo. Aliás, a partir da própria influência do Chico Xavier, que é uma pessoa conservadora. Eu não sou dos espíritas que desconsideram totalmente a contribuição do Chico Xavier, eu gosto de vários livros dele, acho que ele teve um papel importante, porém, ele é, sem dúvida alguma, um dos responsáveis por esse conservadorismo, né, que graça no movimento espírita. Ele tinha um entendimento bem conservador, como mineiro, interior, uma pessoa que não tinha acesso a uma cultura mais crítica, né? E, aliás, pelo seu próprio guia espiritual, Emmanuel, que era jesuíta, gente. Então, sabe, o espírito guarda as suas características, né? O espírito, isso foi Kardec que ensinou, né? Os espíritos são o que são humanos, seres humanos desencarnados. Então, nós temos o espiritismo brasileiro influenciado por Emmanuel, influenciado por Chico, né? Então, não adiantou toda a obra de Kardec para se opor a isso, não seriam as cartas que se oporiam. Claro que eu espero, né, que essas cartas possam trazer alguma contribuição a mais para um entendimento mais fino da contribuição de Kardec, né? Mas, assim, isso é preciso para que aconteça isso, é preciso que as pessoas leiam, que as pessoas estudem. Primeiro que todas as cartas sejam disponibilizadas, de fato, todas, né? E não num tempo indeterminado, né? Porque, você vê, já está há 2 anos que essas cartas estão já sendo analisadas e foram disponibilizadas 50. De 3.000 é pouco, né? Vamos esperar que isso se agilize, que realmente venham a público todas as cartas, né? Mesmo aquelas que possam desagradar alguns e outros, que acredito que haja cartas que possam desagradar certos setores do movimento espírita, né? Então, vamos ver, é uma incógnita. De qualquer maneira, eu estou bastante, digamos, confortada pelo avanço de um pensamento progressista espírita no Brasil, de uma marcação de território com vários coletivos, com várias pessoas. Estou frustrada porque não há um entendimento ainda maior entre esses diversos grupos, já houve rupturas, já houve cancelamentos, etc., e eu discordo disso, né? Eu acho que é preciso divergir com civilidade, é preciso debater com civilidade, mas eu, de qualquer maneira, acredito que seja um ganho, nesses últimos tempos, a nós mostrarmos a nossa cara, né, digamos assim. Que, no caso nosso, da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, já é um trabalho que nós fazemos há muitos anos, né? Foi já 16 anos que estamos com a pedagogia, com a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita fundada, mas, mais recentemente, surgiram outros coletivos, associações, etc. Dora, a questão do racismo em Kardec, ela é muito difícil de ser encarada, existe também essa dificuldade nas casas espíritas, até falarem sobre isso, e até elas nem falam sobre esse assunto. Eu queria que você pudesse colocar a conclusão que você chega em relação a essa ideia de Kardec. Eu me lembro até que em alguns livros do Kardec, eu não sei se são 1 ou 2, agora eu não me lembro, e até no livro dos Espíritos, a maneira como se fala dos povos desse lado de cada continente do mundo, né? Brasil, etc., os povos selvagens, enfim, quer dizer, é uma coisa muito ligada àquela coisa muito primitiva, que diminui bastante a condição do ser humano.
Eu queria que você pudesse falar a respeito desse conceito do Kardec do racismo, e o livro que você está escrevendo, ele toca exatamente também nesse ponto, se eu não me engano. Você tenta exatamente mostrar uma visão diferenciada. Eu tenho já um artigo sobre isso, sobre a questão do racismo, mas lógico que vai aparecer no meu livro. Inclusive, eu estou estudando, né, muito profundamente o livro do meu grande amigo, que é meu amigo mesmo, tenho até autografado por ele, que me deu pessoalmente, do Silvio Almeida, o Racismo Estrutural, né? Que agora o Silvio Almeida está com bastante projeção e visibilidade, eu estou muito satisfeita com isso, né? E estou estudando também o pensamento decolonialista, etc., justamente também para dialogar com o espiritismo contemporâneo. O que ocorre é o seguinte, se a gente entende esse conceito de racismo estrutural, a gente vê que a questão do racismo perpassa toda a sociedade há 500 anos, né? Então, Kardec não tinha como sair fora do seu tempo, não é? O racismo, ele bem explica nesse livro, não é uma questão individual apenas, né? Não é porque o cara é racista ou você, é porque faz parte da estrutura. E na época de Kardec, o racismo fazia parte da ciência oficial. Aquelas ideias antropológicas de diferenças raciais, de frenologia, do tamanho do cérebro, etc., era o que era, hoje sabemos, eram pseudociências, mas na época era o que era considerado ciência. Então, Kardec, ele não é que ele faz do racismo um princípio no espiritismo, porque se a gente é reencarnacionista, óbvio que não tem que ter racismo, machismo, nem nada, porque a gente pode reencarnar como homem, como mulher, como negro, como branco. Então, o racismo perde completamente, qualquer tipo de discriminação, perde completamente o sentido. E o espiritismo, nesse sentido, ele é igualitário, né? Essencialmente igualitário. Agora, essas teorias, né, da época perpassam algumas falas de Kardec, porque ele estava inserido nesse contexto. Ele não tinha condições de pensar de outra forma. Afinal, ele vivia numa França que colonizava a África, né, que considerava... Ainda hoje ganha dinheiro com as colônias, as ex-colônias. Né? Então, quer dizer, não tinha essa consciência crítica, não tinha, estava começando, por exemplo, imagine, só 100 anos depois que ia haver a independência das colônias, né? Então, é todo um pensamento que estruturou o pensamento europeu, né? Então, num certo sentido, o espiritismo avança, porque ao proclamar a reencarnação e a igualdade essencial entre todos, contribui para um igualitarismo, porém, ainda a fala de Kardec é perpassada por esse racismo estrutural, sem dúvida alguma. Mas isso não faz dele um canalha, né? Porque é essa a questão que a gente tem que saber, né? Não, porque é verdade. Porque, assim, uma coisa é um cara que era escravocrata, que era traficante de escravos, etc. Exatamente. Ele, por exemplo, ele era contra a escravidão, né? Ele era a favor da igualdade. Então, quer dizer, agora, claro que a fala é perpassada pelos conceitos da época, né? Pobreza. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele, ao falar da desigualdade entre ricos e pobres, ele fala assim: por que não são igualmente ricos todos os homens? Resposta: não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Essa ideia não reforça a ideia de predestinação da vida mansa dos ricos e da parte mais difícil do dia a dia da sociedade para os pobres? Olha, acabei de escrever um artigo que ainda não está publicado, porque vai sair no nosso livro que eu e o Sérgio Maurício estamos organizando, que, aliás, a Ana Cláudia Laurindo também faz parte do livro, que chama-se Espiritismo, Política e Sociedade, né? E eu escrevi um artigo, Espiritismo e Anarquismo, o meu artigo, mas eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi analisar todas essas falas. O que acontece? Acontece o seguinte, na minha posição, na minha percepção, existe nas obras de Kardec uma polifonia de vozes. Tá? Então, se você pega o Livro dos Espíritos, é um livro muito mais progressista do que o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem trechos no Livro dos Espíritos que fala do acúmulo coletivo do capital,
fala da necessidade da distribuição justa, fala que numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo ninguém passa fome, fala de uma sociedade que tem que sustentar o mais fraco, que não pode trabalhar, enfim, tem uma série de questões socializantes no Livro dos Espíritos. No Evangelho, tem discursos como esse que parecem partidários do liberalismo, da meritocracia, né? Então, o que acontece? Eu acho que há uma polifonia de vozes, porque quem entra falando nos livros de Kardec? Os espíritos, e cada espírito pensava de um jeito, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte dos espíritos são católicos, recém-desencarnados, portanto, muito mais conservadores. Tem a voz do Kardec, ali nas obras também, e na voz do Kardec tem as suas influências pessoais, as influências do tempo, enfim. Então, é uma polifonia, e por isso há contradições nas obras de Kardec. Há contradições, muitas. Então, há um aspecto progressista, mas há algumas passagens que não são progressistas, e exatamente são nessas passagens que os espíritas conservadores se apoiam para adotar uma filosofia liberal, ou neoliberal, ou meritocrática, enfim, né? Mas existe uma outra questão que também eu tenho falado bastante. Kardec morreu muito cedo, né? Qualquer autor que a gente estuda, qualquer um, a gente vê que a pessoa vai amadurecendo, vai mudando, né? E vai refazendo as obras. Ele mesmo, por exemplo, mudou demais entre a primeira versão do Livro dos Espíritos e a segunda, né? Se ele tivesse vivido mais 15 anos, mais 20 anos, talvez ele tivesse reescrito todas as obras numa outra perspectiva, né? Depois da Comuna de Paris, por exemplo, depois da Guerra Franco-Prussiana, né? Depois enfim, de tantas coisas, do estabelecimento da República Francesa, ele talvez tivesse amadurecido outras ideias, né? Mas não teve tempo. Na verdade, ele abriu algumas trilhas e cabe-nos a nós desenvolver e aprofundar essas trilhas. Dora, eu queria fazer um comentário em cima disso, que na verdade é uma pergunta. Eu observo, que eu também sou espírita, que existe aquela ideia de que os espíritos que conversaram com Kardec, assim como os espíritos que conversam com todos os médiuns, enfim, eles têm que ser perfeitos, ou seja, eles têm que ter a ideia formada de sociedade, enfim, em qualquer época, e essa ideia ela é imutável. O espiritismo brasileiro ele bebe muito nessa fonte, de que quando você ouve, por exemplo, numa palestra espírita, alguém falar sobre o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, ou até mesmo o Céu e o Inferno, ou a Gênese, você procura mostrar que aquelas ideias ali são perfeitas no sentido de imutáveis, porque foram ditadas pelos espíritos. Eu queria que você pudesse falar dessa característica do espírita brasileiro, do espiritismo brasileiro mais conservador, que olha as obras de Kardec e diz, olha, o que está aqui escrito não pode sofrer nenhum tipo de mudança, quando o próprio Kardec dizia que era necessário se confrontar situações com a ciência, etc., e com as descobertas. Até hoje ninguém descobriu vida em Saturno, até hoje nem Plutão mais é planeta hoje, então as coisas mudaram, mas existe essa resistência do movimento espírita. Eu queria que você pudesse falar sobre isso. Você mesmo já respondeu, né? Isso contraria o próprio Kardec. Ele não entendeu que as obras que ele escreveu eram textos sagrados, bíblias, né? E, aliás, você vê essa tendência do movimento espírita brasileiro ao chamar os livros de Kardec de Pentateuco, né? Como se exatamente. Da Bíblia, algo da Bíblia, né? Então, o que acontece? Kardec foi um pesquisador, ele entreteceu uma proposição filosófica em cima dos fenômenos, e ele estabeleceu um conhecimento em diálogo com os espíritos, mas ele fez, primeiro, o que você disse, que ele disse que o espiritismo estaria sujeito às mudanças e ao progresso da ciência. Segundo, ele foi a pessoa que desencantou a revelação espiritual, dizendo que toda revelação tinha que ser objeto de crítica, né? E que os espíritos eram simplesmente seres humanos desencarnados, ainda muitos deles podendo ser apegados às suas ideias, aos seus condicionamentos terrenos, né? Então, o que acontece? Ele mesmo nos deu os instrumentos
para que nós tivéssemos uma leitura crítica permanente, não só o que os espíritos disseram, como a sua própria obra. Então, ele nos abriu a possibilidade, nos recomendou que mantivéssemos o espírito crítico. O que acontece no Brasil é que chega aqui e se cria, de novo, um atavismo de se venerar gurus, né? Médiuns estrelas, que pontificam do alto da sua suposta sabedoria sagrada e mediúnica, e que ninguém pode criticar. Né? Então, nenhuma obra de nenhum médium espírita brasileiro, a partir do Chico e passando por outros, passou por um crivo de crítica. Nenhuma. Foi simplesmente, chegou e foi publicada e acabou. Não tem crítica, não tem discussão, não tem... Bom, isso daqui pode ser interessante, isso é ridículo, isso vai contra a ciência, isso é... Enfim, não houve isso com nenhuma obra espírita brasileira, de médiuns brasileiros. E isso foi fazendo com que o espiritismo no Brasil também cada vez mais decrescesse em racionalidade, em objetividade, em consonância com a razão, com a ciência e tudo mais. E isso foi um declínio, né? E é assim, nós não temos um espiritismo crítico, aberto, científico, filosófico, mas temos um espiritismo submisso a médiuns que pontificam do suposto alto da sua sabedoria mediúnica, coisa que Kardec não queria e não recomendava. Dora, bolsonarismo e espiritismo, por que eles são água e óleo? Bom, eu poderia falar 2 horas aqui, né? O bolsonarismo é violento, ele é a favor da tortura, ele é a favor da morte, ele é a favor do armamento, ele é a favor da extinção dos direitos fundamentais do ser humano, ele é a favor do Estado religioso, né? Do Estado que se mistura com os interesses de grupos religiosos, ele é autoritário, ele é, enfim, ele é de extrema-direita, né? É de uma extrema-direita radical, brutal e boçal. E o espiritismo, pressupostamente, é uma doutrina que veio herdeira do iluminismo, que prega a igualdade, a fraternidade, a liberdade de pensamento, a laicidade do Estado, a defesa dos direitos humanos, a fraternidade, a não violência, enfim, né? Por exemplo, basta ver que alguns desses princípios estão muito evidentes. O espiritismo é contra a pena de morte, por exemplo. Como é que o espírita pode ser a favor de uma corrente política que defende a pena de morte, defende a minoridade penal, defende o armamento da população, ou seja, defende a violência, né? Defende a tortura, né? Enfim, aliás, o bolsonarismo também se opõe ao próprio cristianismo, né? Ao cristianismo, eu digo cristianismo, aos ensinamentos de Jesus, né? Então, é uma incongruência e é uma irracionalidade tremenda que cristãos, que espíritas sigam essa tendência de retrocesso, de opressão que estamos enveredando no Brasil, infelizmente. Se Jesus estivesse na carne hoje, qual o lugar que ele ocuparia na Federação Espírita Brasileira? Nem passaria perto, acredito eu. Ou senão ele iria lá, que nem como foi lá no Templo de Jerusalém e expulsou os vendilhões do templo, e falou... Porque o grande mal das religiões sempre foi o farisaísmo, e Jesus já foi contra isso, né? É a hipocrisia religiosa. É aquela coisa da pessoa assumir com aquela voz mansa, aquela pseudo-santidade, a pessoa nunca se altera, a pessoa não critica, não discute, não debate, ela está acima do bem e do mal. Só que não, porque ninguém está acima do bem e do mal, né? A gente tem que ter lado, a gente tem que debater, a gente tem que ter espírito crítico. Isso é espiritismo, isso foi Jesus também. Jesus teve espírito crítico, né? Ele não falou com os fariseus, com os escribas, não foi duro com aqueles que estavam explorando a fé do povo, mas ele não foi sempre aquela pessoa de voz mansa, né, e indiferente e anestesiada. Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho que Jesus mesmo não cabe num movimento espírita conservador que
que adota essa postura de mansuetude exagerada, né? Mas, assim, né, para criticar uma mulher que aborta, aí estão apostos, sempre. Né? Para dizer, por exemplo, como foi recentemente, que a Associação Médico Espírita do Brasil fez uma nota criticando uma criança de 10 anos que estava abortando, sendo que era um direito legal dela, né? E também criticando, não, criminalizando. Exatamente. Ou seja, isso contrariando, aliás, o próprio Livro dos Espíritos, porque lá diz que se a mãe está correndo risco de vida, pode-se abortar, que era o caso. Né? Havia o caso de estupro e havia o risco de vida. Mas mesmo que não corresse risco, era um direito dela. Né? Ainda mais uma situação traumática dessas. Mas também tem a questão, né? Quem que emitiu essa nota? Quem são os que dirigem as federações? Homens. Né? O patriarcado também aí tem uma marca no conservadorismo, né? Que toma conta também de todos os movimentos religiosos. É isso aí. Dora, antes do próprio Bolsonaro chegar ao poder, eu me lembro que existiram aqueles protestos, enfim, você tinha o protesto dos mais progressistas e os mais conservadores. Eu, aqui em Alagoas, fiz questão de cobrir muitos deles, até porque era pauta para mim, eu tinha a obrigação de sair para poder cobrir a maioria deles. E me chamava a atenção a presença de espíritas nesses protestos, inclusive com faixas enormes em defesa explícita da ditadura militar. E quando se perguntava para eles a respeito disso, eles não sabiam meio que concatenar as ideias. Falta política hoje na Casa Espírita, eu não falo política partidária, eu falo ao ser, a ideia, a discussão política na Casa Espírita hoje no Brasil? Eu acho que falta alfabetização política para todo o povo brasileiro, e por isso que o povo está sendo tão manipulado, né? E não são só espíritas, né? Pessoas de outras religiões. E não depende nem da classe social, porque os espíritas são leitores. Exatamente. Mas é a questão que a alfabetização política é um nível maior de conscientização, né? Que também não tem a ver com o partidarismo, é uma questão de entender como funciona a política, como funciona a democracia, o que é democracia. Enfim, nós não temos isso no Brasil. Né? Não é feito na escola, não é feito nos lugares religiosos, não é feito em nenhum lugar. Né? A televisão, as grandes mídias só manipulam. Né? Agora nós temos a manipulação por WhatsApp, pelos fake news. Então, o que acontece? Nós temos uma massa de pessoas, de todas as categorias sociais, que não têm são analfabetos políticos, não entendem como funcionam as coisas, e ouvem o galo cantar não sei de onde, e vão sendo manipuladas, né? E repetem chavões, comunista, vai para a Venezuela, vai para Cuba, essa coisa toda que virou essa conversa de loucos que nós estamos assistindo já há alguns anos no Brasil e que redundou, né, na ascensão de um governo de extrema-direita, né, que está levando o país para o abismo. Né? Eu fico muito preocupada porque quando eles saírem, que não sei quando será, o que vai sobrar? O que terá sobrado do Brasil? Né? Em termos de direitos? Não sei. Porque o que terá sobrado em termos de direitos, em termos de matas, né, devastadas, em termos de pessoas mortas, indígenas mortos, negros mortos, pessoas mortas pelo Covid, né? O que vai restar? Eu quero ter a esperança... Os espíritos lhe deram alguma dica sobre isso? Eu não converso de política com os espíritos. Mas eu acho que é uma coisa bem humana, eles não têm que dar palpite aí, não. Mas, assim... eu tenho esperança, né, que tudo possa ressurgir mais adiante, porque há uma parte da população, de artistas, de intelectuais, de pessoas mesmo do povo, que tem, né, uma consciência, que tem um desejo. Né? Nós precisamos vencer a inércia que nos abate diante de tantos pesadelos que vivemos, para podermos retomar o Brasil, né? Porque, por enquanto, o Brasil está indo de ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Infelizmente. É muito triste. Dora, a gente sofre muito. Antes de a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta, e aí é uma curiosidade mesmo,
pode não ser jornalística, mas enfim, eu vou perguntar. Qual foi o nome mais feio que você já recebeu hoje, pensando da forma como você pensa e falando da maneira como você fala? Claro que não vale falar palavrão. O que pessoas me xingaram, você quer dizer? Né? Exato. Nem sei. Você sabe que eu tenho por hábito fazer o seguinte: quando eu fico sabendo, porque tem um monte de vídeo aí na internet falando horrores de mim, né? Inclusive, eu vi um que eu achei interessantíssimo. Ele disse que não sabe quem é você, ele disse que não viu o vídeo, mas disse que é ruim. É interessante, né? É uma coisa incrível. Eu queria ter essa ciência. Mas você sabe que eu tenho por hábito não ver esses vídeos, nem ler esses artigos que falam horrores, né? Eu vou me aborrecer para quê? Porque geralmente é esse tipo de argumento. Ensina pra gente como é que faz isso. Eu não vejo. Às vezes as pessoas me mandam, né? Olha, você viu que falaram e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Não vejo, eu não olho, né? Não olho. Eu olho e fico mal quando é alguém que era ou se diz meu amigo, ou era meu amigo. Aí sim, aí eu fico mal, né? Porque tem a questão afetiva envolvendo, né? Então, por exemplo, aí você sente mais. Porque se é uma pessoa de extrema-direita, um bolsominion, tal, não estou nem aí, eu não olho. Agora, se é uma pessoa que é de esquerda, que é amiga, que foi amiga, aí eu sofro, né? Mas também depois boto para lá, porque se a gente vai ficar se apegando a cada ofensa, a cada crítica maldosa, né? Agora, isso significa que a gente não deve ouvir crítica? Sim, deve ouvir quando a crítica é construtiva, quando tem um diálogo, quando é o debate de ideias, que eu acho que eu sinto muita falta dessa capacidade de debater ideias que nós temos, né? Que nós não temos essa capacidade no movimento espírita e nem no Brasil, né? Porque logo cai para a baixaria, logo vai para a ofensa, e isso eu acho péssimo, porque a gente pode discutir, pode discordar, sem cancelar o outro, sem ofender, sem rotulá-lo disso ou daquilo, né? Então, eu acho que é por aí. Né? Eu nem sei do que me chamaram aí, mas, enfim... Nós entrevistamos hoje com muita satisfação, Dora Encontre, uma mulher que é difícil demais de ser cancelada nas redes sociais. Muito difícil, e ainda bem. Dora Encontre, Dora, muitíssimo grato pela entrevista que eu tive com você. Espero que a gente possa se falar mais na frente, afinal as coisas também mudam, enfim, a gente possa aí continuar mantendo esse vínculo, essa conversa. Muitíssimo grato. Estamos encerrando aqui o Provocação, aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br, e até a próxima.